Não permita que a sua vida se resuma ao fim de semana. Não permita que a sua vida se resume só a esperar a sexta-feira para ser feliz. Não permita se envolver, se permitir se envolver com essa ideia que toma conta da gente, que a gente não percebe e que a gente vai para o trabalho meio de uma forma quase como um robô, como um zumbi de crachá no peito e passa desde a segunda-feira esperando a sexta-feira para viver. A gente precisa de realização. E é disso que eu quero conversar com você, se você tiver interesse nesse assunto. Então, se você está me assistindo no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe a sua mensagem aqui para mim, deixe o seu like, que é muito importante, para eu entender suas dúvidas, para poder trazer outros vídeos aqui. E toda terça e toda quinta eu trago um novo olhar sobre a grande paixão na minha vida, que é personal branding, que pode ser muito útil de forma prática na sua vida, na sua carreira, nas suas carreiras e também na sua busca de realização. E esse é o tema que eu queria promover uma reflexão aqui com você sobre essa consciência coletiva que a gente criou nesses últimos tempos sobre a ideia de esperar sexta-feira para ser feliz. Eu outro dia estava assistindo um vídeo do Clóvis de Barro Filho, que eu adoro e que é um grande pensador, e ele diz o seguinte: a gente não se dá conta que a gente chama de happy hour a hora depois do trabalho. Aquela hora onde a gente saiu da desgraça, onde a gente está pagando uma pena terrível, trabalhando para ser feliz nessa hora depois do trabalho. A gente não se dá conta o quanto isso é envolvente, né? O quanto isso é forte, o quanto isso se perpetua nas redes sociais e a gente acaba não questionando. E não pense você que essa é a reflexão de um cara que não gosta de happy hour, que não gosta de sexta-feira, que não gosta de beber, que não gosta de se divertir, que não gosta de fazer. Sim, eu adoro, mas eu não resumo a minha vida à espera da sexta-feira para ser feliz. Porque se você pensar sobre isso, reflita aqui comigo, gente que vive, acorda, trabalha, paga boleto, dorme, acorda, trabalha, paga boleto, dorme e fica sonhando com a sexta-feira e está resumindo a sua vida a apenas 2 dias. Se você pensar sobre isso, a gente, de certa forma, está deixando num ano de 365 dias, talvez a gente esteja deixando para ser feliz em 2 dias por semana. Se são 52 semanas, a gente está deixando para ser feliz 104 dias por ano contra os 365 dias do ano. Já pensou sobre isso dessa forma? Eu às vezes me pego pensando, refletindo sobre isso, e eu sei que a gente teve talvez muito mais séculos na história da humanidade de trabalho associado à escravidão do que trabalho associado à libertação, à liberdade. Então, no nosso cérebro tem uma coisa muito forte ainda de trabalho como um peso, trabalho como um fardo, trabalho como uma obrigação, trabalho como algo assim pesado, né? Quase como uma necessidade obrigatória para todo mundo, para a sobrevivência de todo mundo, mas que não consegue reunir isso com prazer. E eu entendo isso, e não pense que assim, o Bender é um cara sonhador, que só fala em realização quando eu tenho uma vida para resolver, coisas para pagar, empréstimo para pagar, dificuldades para resolver, eu tenho família para sustentar, e eu também tenho. E eu sei que em muitos momentos da nossa vida, a gente tem que ter um olhar pragmático sobre isso, sobre as nossas carreiras, sobre as nossas vidas, e pode ser que em muitos desses momentos a gente tenha o boleto como o grande guia das nossas vidas, e não tem nada de errado com isso. É muito interessante a gente saber que a gente levanta de manhã porque a gente tem coisas, porque a gente tem responsabilidade com aqueles que a gente ama e responsabilidade com a gente mesmo. Então não tem nenhum problema contra a ideia de que em algumas fases da vida da gente, a gente precise ser premido, precise ser impulsionado, precise ser motivado pelos boletos que a gente tem para pagar. Agora reflita comigo. Isso não pode ser para o resto da vida. A gente pode passar por fases, a gente precisa fazer isso. Mas o grande objetivo é que a gente consiga conciliar a nossa prosperidade econômica, né, o nosso sustento, que é fundamental, com a nossa realização, que é algo realmente essencial. O trabalho é fundamental,
mas ele é meio para a gente poder fazer algo que é essencial, que é buscar realização, que é buscar sentido, que é buscar significado. E eu sei que talvez você esteja pensando assim, pô, Arthur, mas tu não compreende a minha vida hoje. Você talvez esteja numa empresa que não lhe deixa totalmente feliz com esse trabalho. Talvez você esteja agora numa grande corporação, onde o que você faz foi uma escolha de anos atrás e que não lhe deixa totalmente feliz e que você não é realizado realmente e que o trabalho não é essa libertação, essa coisa bonita que está fazendo por aí e que não tem condições de sair. E eu lhe questiono aqui, será? Qual é o seu grande sonho? E a gente começa fazendo pergunta. Você precisa pensar o seguinte, o que é realização para você? Se não é isso que você faz, o que é realização? Porque pode parecer estranho eu estar dizendo isso, mas muita gente não realizada, muita gente que trabalha como sofrimento, como peso, quando a gente pergunta para essas pessoas, mas o que te realizaria plenamente? O que daria sentido e significado? A pessoa não sabe dizer. Sabe por quê? Porque a gente não pensa muito sobre isso. E eu iniciei esse vídeo dizendo isso, a gente vai sendo levado pela ideia, por esse inconsciente coletivo de que o trabalho é peso e que fora do trabalho a gente fica feliz, quando isso não é verdade, quando a gente pode conciliar essas duas coisas. Então talvez você me diga, bom, eu tenho de grande dificuldade de fazer isso, porque hoje eu estou amarrado, às vezes a gente está algemado àquele emprego ou àquela profissão, a gente não consegue sair. Não consegue sair naquele momento. Mas pense o seguinte, será que não é possível você fazer um grande mergulho em você, entender o que é a realização para você e fazer um plano de 1 ano, 2 anos para conseguir obter essa realização, se você conseguir entender o que é a realização para você? E o primeiro ponto para isso é óbvio, que é autoconhecimento. E a gente vive hoje numa sociedade premida, que nos pressiona pelo sucesso, que nos pressiona por essa ideia, né, de que tem que ser as coisas acontecerem rápido, e a gente não se planeja para isso. Pense só, reflita comigo, se não é possível se preparar para uma outra posição. Aí você diz, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Será que não tem tempo mesmo? Eu também me pergunto isso todo dia quando eu reclamo da minha jornada longa de fim de semana e de madrugadas. Mas pense, vou lhe dar uma estatística aqui. O brasileiro fica em média de 3 a 4 horas nas redes sociais. É um dos povos do mundo que mais usa hoje as redes sociais. A gente não se dá conta disso, mas é 10 minutos ao acordar, é 10 minutos tomando café, é 10, 15 minutos no almoço, é 10, 15 minutos de tarde para dar uma olhada nas novidades, para falar com os amigos no WhatsApp. E a gente consumiu 3, 4 horas distraídos e que muitas vezes a gente não deixa de se perguntar o que é realização para mim, porque eu não tenho tempo. Não tem tempo que passa de fone de ouvido e passa scrollando nas redes sociais e não se dá esse tempo de se ouvir. Reflita comigo aqui se não é possível ter 1 hora do seu dia para ficar em silêncio, para ouvir essa voz interior, para tentar entender o que eu faço de melhor, o que eu tenho, que eu faço muito bem, e que se eu botasse 1 ou 2 anos de foco nisso, para me preparar, será que eu não me tornaria completamente muito melhor, excelente nisso que eu faço? E será que isso não me permitiria migrar para uma outra posição? Aí talvez você me diga, mas Bender, eu não tenho dinheiro para fazer uma nova faculdade, um novo curso. Será? Olha o que tem disponível hoje na internet, de tutoriais, né, de aulas com grandes especialistas, de TED para a gente ouvir. Quantas possibilidades hoje a gente tem, né, pela internet, da gente estudar, da gente conhecer temas diferentes, da gente seguir pensadores que têm olhares diferentes da gente e que talvez nos ofereçam uma perspectiva muito melhor. O que eu quero deixar de reflexão aqui para você é que às vezes a gente vai criando desculpas para a gente, para retroalimentar essa insatisfação que muitas vezes a gente tem com o trabalho. A desculpa é de não ter tempo, a desculpa é de não ter dinheiro, quando a gente muitas vezes desperdiça muito tempo com outras coisas que não fazem sentido, com um monte de bobagem que tem na internet também, e que a gente não foca naquilo que é realmente importante para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Então, o meu recado aqui para você é pense, reserve 1 hora do seu dia, 1 hora do seu dia. Não dá para ter 1 hora por dia, 1 hora por semana, para ficar em silêncio, para pensar o que é realização para você. Será que não é possível conciliar
trabalho, prosperidade, pagar boleto e também realização. Porque essa é a coisa mais importante da vida. Não sei se você tem 20 anos, se você tem 30 anos ou 40 anos, mas uma hora a vida da gente vai nos cobrar. Vai fazer com que a gente se olhe no espelho e pense, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu só trabalho pelo peso das contas e eu não consigo encontrar sentido e significado? Porque sempre vai ser possível alterar a rota e buscar esse sentido e esse significado. Não é fácil, pode ser difícil, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é possível. É essa mensagem que eu quero deixar para você. E eu espero que faça sentido. Me deixe o seu comentário aqui, me deixe o seu like. E eu encontro você no próximo episódio. Até lá!